Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Estefânia Félix e hoje eu vim ensinar vocês a colar cílios postiços e escolher o modelo ideal para o seu formato de olho. Vamos lá! No último vídeo aqui no canal, que foi o Yuri me maquiando, muita gente mandou nos comentários chocados que o Yuri conseguiu colar uns cílios postiços. Então, gente, eu vim aqui hoje ensinar vocês de uma vez por todas a colar os cílios postiços da forma correta e a identificar o modelo ideal para o seu formato de olho. Existem vários formatos e características de olhos diferentes. E é a partir dessas características que a gente escolhe os cílios ideal. Então eu vou falar aqui sobre algum desses formatos, os mais comuns, e vou colocar imagens para você conseguir identificar qual é o seu formato de olho. Os olhos amendoados são aqueles olhos com formato de amêndoas e que são considerados formatos ideais. Então a gente busca equilibrar os olhos para chegar mais perto desse formato. Os olhos amendoados, que são esses aqui, eles podem ser grandes, pequenos, eles ficam bem com praticamente todos os cílios. Eles ficam bom com cílios alongados, agateados, com cílios mais redondos, com cílios boneca. Então eles são os olhos ideais, né? Se você tem os olhos pequenos e tem a intenção de deixar eles maiores, o ideal é usar um cílios arredondado, como esse aqui. Que ele termina e começa do mesmo tamanho e no centro ele é um pouquinho maior. Isso vai aparentar que o olho é maior. Se a sua intenção é que ele fique pequeno mesmo, mas deixe ele mais alongado, mais agateado, mais sexy, então o ideal é usar um cílios mais gatinho, que ele começa menor e termina maior. Agora, se você tem olhos pequenos, o ideal é evitar usar cílios muito dramáticos, muito cheios, muito grandes. Porque isso vai diminuir o olhar, vai pesar mais o seu olho e vai parecer que seu olho é ainda menor. Se você tem olhos grandes, arredondados ou proeminentes, o ideal é usar os cílios mais alongados, esses mais agateados, que isso vai trazer equilíbrio para o seu olhar. Igual esse aqui, que ele começa menor e termina maior. A vantagem dos olhos grandes é que eles comportam cílios mais dramáticos. Então, se você tem olho grande, você pode abusar do cilião. Se você tem a pálpebra caidinha, a famosa pálpebra gordinha, que é o meu caso, o ideal é usar os cílios arredondados, que ele é menor no início e no final e ele é maior no centro. Isso vai levantar o olhar. Ele pode ser mais discreto, igual esse aqui, ou ele pode ser um pouco mais cheio, como esse aqui. E isso vai depender se seu olho é pequeno ou grande. Os olhos orientais, que são aqueles olhos retos, sem a dobrinha da pálpebra, o ideal para eles é usar também os cílios arredondados, que isso vai abrir o olhar. Mas, gente, isso não é regra, tá? Você pode usar os cílios que quiser, contando que você se ache linda nele. Então, se você tem os olhos orientais e você ama o seu formato de olho e quer dar um destaque para ele, pode usar cílios agateados sim, que vai ficar lindo também. Agora chega de falação e vamos colar os cílios, que é a parte que mais importa, né? Antes de colar os cílios, eu sempre gosto de escurecer a raiz dos meus cílios, para não dar aquela famosa divisão. Então eu vou usar um delineador em caneta, mas você pode escurecer com lápis, com sombra, com delineador. Então eu vou fazer uma linha fininha para escurecer a raiz dos meus cílios, sem puxar gatinho, sem nada, tá? Delineado feito, agora vamos para a parte que importa. Eu vou usar essa cola aqui, ela tem um custo-benefício ótimo. Eu vou usar essa aqui que já tá gasta, coitada. E ela tem um pincelzinho que facilita muito na aplicação. Os cílios que eu escolhi foi o modelo 89 da Lash Store, que é esse aqui. Eu escolhi uns cílios um pouquinho maior para dar para vocês enxergarem direitinho, tá bom? Muito importante, gente. Esses cílios aqui, eles são cílios naturais. Eles não brilham. Isso é muito importante. Então, para tirar da caixinha, eu gosto de dobrar a caixinha assim, para pegar os cílios. Os cílios, ele vem com uma colinha para grudar ele na cartela, né? Então, eu tiro esse excesso dessa colinha. E agora eu vou medir ele no meu olho.
Ah, Stefania, que dó cortar os cílios. É, gente, tem que cortar. Se você não corta e ele fica grande, ele vai te pinicar, ele vai soltar, então não é legal. O ideal é ele ficar do tamanho exato do seu olho, tá? Então, ó, eu gosto de colar, de medir ele depois de onde começam os meus cílios, porque aí eu tenho certeza que não vai me pinicar até o final dos meus cílios, né? Medi e tirei um pedacinho. Eu sempre corto na parte externa, porque a parte interna ela fica menorzinha e encaixa melhor no olho. Depois que eu cortei, eu vou aplicar cola nos cílios. Então eu venho e passo cola em toda a haste de nylon dele. E depois disso eu deixo secar um pouquinho. Quando eu vejo que a colinha foi ficando transparente, é hora de aplicar. Eu coloco um espelho mais baixo que meu olhar, para eu conseguir olhar de cima. Eu venho com os cílios por cima e encaixo o meio. Encaixei o meio, eu venho e encaixo primeiro o canto externo e depois o canto interno. Depois que eu apliquei os cílios, eu venho com a pinça, só para certificar que tá juntinho dos meus cílios. Agora é só deixar secar. Vou repetir o processo no outro olho. Eu sempre gosto de medir os cílios nos dois olhos, que o nosso rosto não é simétrico, né? Então pode ser que dê diferença de um olho pro outro. A cola já tá no ponto, então vamos lá de novo. A mão vem por cima, eu vou olhar pra baixo, para os meus cílios naturais não atrapalharem. Encosto no meio. Canto externo. Canto interno. Venho com a pinça. E agora eu espero secar. Depois que a cola seca, eu venho tampando ela. Não tem necessidade de fazer isso, porque a cola seca, ela fica transparente, só que ela fica brilhando. Então, eu não gosto desse efeito. Então, vou vir com uma sombra preta opaca e vou passar por cima com batidinhas. Você pode usar o delineador também, mas eu prefiro fazer com a sombra. E agora eu vou vir com o rímel. Eu gosto de passar o rímel depois, porque ele gruda os meus naturais com os cílios postiços. Mas isso vai diminuir a vida útil dos seus cílios. Se você quer que seus cílios durem muito, o ideal é passar os cílios antes, para não estragar as cerdas, tá? Então eu não passo muito, eu passo só aqui embaixo, mais na raiz dos meus cílios, para grudar mesmo o de baixo com o de cima. E não dar aquela diferença. Então é isso, gente. Só para recapitular. Compre sempre cílios naturais ou artificiais, porém que não brilhem tanto, que não sejam realmente de plástico mesmo, que isso não fica legal. Procurem cílios sempre com a base deles de nylon, porque a base de nylon ela vai ser mais flexível e vai ser mais fácil de você colar. Outro ponto, invista numa cola boa, de qualidade, que isso vai facilitar tanto na aplicação, quanto você pode curtir sua festa tranquila, que os cílios não vai sair. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido a colar cílios postiços. Cílios é uma das partes mais difíceis da automaquiagem, então não adianta, tem que treinar. Você vai ficar nervosa e não vai ter jeito. Então, compra uns cílios e pratica muito em casa, que eu tenho certeza que com essas dicas vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e até quinta que vem!